todos muito bem-vindos, né? Nós estamos aqui no movimento pelo Tecendo Afetos e convidando o Rodrigo e o Flávio para bater um papo aqui sobre a história deles, né? Do empreendedorismo deles, enfim, da história deles. Eu vou passar a palavra aqui para a Aninha, e aí a Aninha vai dar início com o Flávio. Então, bom dia, gente. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Estou vendo a Lilian aí. Nós vamos fazer um dia aí com as terapias energéticas, falando sobre como é a contribuição, né, para as famílias e para as pessoas com autismo. Nós estamos nesse movimento do mês da conscientização do autismo, que no ano passado nós fizemos esse movimento, foi grandioso, né? Foi um espaço que eu conheci muita gente, muitas das pessoas que passaram a conviver comigo em 2020, foi a partir desse movimento que foi criado em abril do ano passado, e que a gente continuou, e que esse ano estamos retomando. Estamos retomando a gente tem um grupo no WhatsApp com os 21 dias da oração do Arcanjo Miguel. Se vocês tiverem interesse em entrar, vocês mandem uma mensagenzinha para a gente, que a gente já está no 8º dia, né? Hoje é dia 8, mas vocês podem entrar junto com a gente e depois continuar para completar os 21 dias de oração do Arcanjo Miguel. É uma oração poderosíssima. Como trabalha com a luz azul, aí a gente ancorou essa energia no mês do autismo. Estamos num grupo lá bem animado, né? E com outros movimentos aí. E aí, esses encontros às quintas-feiras, às 10 horas, nesses bate-papos via Zoom, esse é o primeiro que a gente está fazendo aqui com o Flavinho e com o Rodrigo Tramonte. A gente semana que vem tem outros convidados, na outra semana também a gente vai divulgando toda semana quem serão os convidados e quais os temas que nós vamos estar abordando, tá? Então, hoje a gente convidou duas pessoas para falarem sobre o trabalho deles, né? Sobre esse movimento aí, como é que começou, o que movem eles. E aí eu quero convidar a Cláudia e o Flavinho para falarem um pouquinho sobre esse movimento aí, que gostoso, né, Cláudia? Com doce. Como pode ser mais divertido e gostoso mesmo, né, esse trabalho. Se apresentem, falem um pouquinho de vocês, desse movimento, tá bom? Um beijo, estou aqui escutando. Oi, bom dia. Queria agradecer o convite, né? É muito bom estar aqui falando um pouquinho da nossa história. A gente já participou de palestra presencial e a gente hoje está na primeira palestra online sobre a causa, né? E para a gente é muito bom. Flávio quer falar o quê, Flávio? Fala aí. Falar o quê mesmo? Que você está o quê? Feliz. Feliz. De estar o quê? Trabalhando. Ele está feliz de estar trabalhando. E vai fazer o que agora? Trabalhar. Ele pede licença, porque ele tem que trabalhar, está na hora do trabalho dele, mas ele veio aqui dar um oi para todo mundo. Você é feliz trabalhando, Flávio? Sou muito. Você trabalha todos os dias? Claro, né? Aonde? Na fábrica, na praia, na rua. Isso. E você trabalha para quê? Ganhar dinheiro. E fazer o quê? Pagar o quê? Muita coisa. Muita coisa, isso mesmo. Então, dá um tchau para todo mundo. Tchau, fala gente. Que você vai para a sua fábrica. Eu preciso trabalhar. Pode ir. Dá tchau. Tchau, gente. Tchau, Flávio. Bom trabalho. Na verdade, foi nosso combinado, né?
porque preparar ele para estar aqui 10 horas, você sabe, não sei se todos sabem, né? O autista ele tem uma rotina, então esse horário é o horário da produção dele, da fabricação dele, né? Então ele já estava na fábrica, ele tem uma cozinha aqui separada, uma cozinha da nossa casa, que a gente separou para ele ter o espaço de produção dele, tá? Então, ele teve que dar tchau para ele continuar as tarefas. E assim, por que também? Porque nem todo autista ele tem consciência total da sua condição. E Flávio, ele se vê o mais normal e o mais parecido com todos, né? Ele não se vê em uma condição diferente e ele é feliz assim, tá? Então, assim, eu e meu marido, a gente nunca viu a necessidade de falar, olha, você é isso, tá? Mas, à medida que ele foi crescendo e convivendo, ele assimila a personalidade dele, o jeito dele, e aí a gente vai respeitando e, aos poucos, a gente vai interagindo, explicando para ele o que é autismo, não é mais uma palavra estranha para ele, a gente vai explicando que o autista tem muita condição, tem muita... eu falo assim, olha, você é muito inteligente, né? Você vende doces, você fabrica, então assim a gente foi fazendo com que essa palavra se tornasse natural e não estigmatizada na cabeça dele, entendeu? Ele já tem 21 anos, então, assim, nosso caminho não foi de ano passado, é uma estrada, é uma caminhada. Há 18 anos atrás que a gente estava correndo atrás de diagnóstico, foi meu primeiro filho, meu primogênito, então, assim, eu não tinha nenhum outro para comparar, né, o comportamento. Eu posso falar um pouco sobre autismo em si para entrar no nosso tema, né? Então, o autismo, ele não é uma condição que você faz um exame de sangue, você faz um exame de ressonância, você faz uma série de exames e tá diagnosticado. Não. O autismo é uma condição comportamental. Então, até a gente fechar um diagnóstico, isso é um período muito difícil para as famílias. Eu considero que é o período mais difícil, né? Que vamos dizer um luto, porque você não sabe o que te espera e não sabe o martelo que vai ser batido. Então, há 18 anos atrás, a gente correu atrás, era muito mais difícil a situação dos pediatras, a situação de entendimento e conhecimento mesmo do assunto, né? Mas, graças a Deus, tivemos um guia primeiro, que foi Deus, né? A gente crer nisso, e a gente foi indo para profissionais que, com 3 anos, ele teve esse diagnóstico, né? Autismo, na época se usava síndrome de Asperger, hoje em dia não se usa mais, porque se entende que o autismo ele é um leque, né? Desde o espectro mais leve até o mais severo, que pode ser misturado também com algumas dificuldades mentais, né? Aí vem a severidade do quadro também. Né? Mas o prognóstico de Flávio, na época, foi bom, mas o autismo é diferente de qualquer outra doença, né? Porque o autismo é algo que vai se mostrando para a família, não é algo que você fala, daqui a 5 anos seu filho vai estar fazendo isso, não. A gente teve que ir vivendo, convivendo, né? Então, assim, estimulando, aí vem as terapias ocupacionais, e a família entrando, assim, primordialmente no estímulo, né? Então, a gente aprendeu tudo e a gente trouxe ele para casa e a gente continuou fazendo tudo que as terapias nos ensinavam. E todo autista tem a sua individualidade, como qualquer um de nós tem, né?
E desde pequenininho, a gente observando, eu observando, e Flávio sempre teve muita vontade de fazer coisas em série. O autista tem esse prazer, muitas vezes, de enfileirar carros, né? Coisas assim que dão uma ideia de sequência e de senso de repetição, né? De organização. Então, ele tinha essas características autísticas, e eu falo assim, para todo pai, toda mãe que tem uma criancinha autista, observar desde agora. De repente, é na infância que está se apontando o futuro, e a gente guarda isso no coração, né? Eu falo assim, eu guardo tudo no meu coração, vou observando e vou guardando. E isso eu fui guardando, e eu ficava sempre na cozinha, e ele sempre queria fazer alguma coisa, o suco de laranja ele que fazia, uma receita de bolo, ele sempre estava comigo para me ajudar, e assim foi. Não é tão simples assim contar a história de Flávio, porque são várias etapas e são vários milagres somados. Aos 10 anos, ele não somava 2 mais 2, né? Então, uma criança autista com 10 anos não somava 2 mais 2, mas já falava, né? E ele começou a falar com 5 anos, e aí a gente foi desenvolvendo isso nele. Então, a gente trouxe ele para casa, para o homeschool, ensino domiciliar, foi a nossa direção na época, porque a gente fez uma instrução para a mente dele. Eu fui auxiliada por uma pedagoga, uma preciosa, chamada Zezé, e com 1 ano em casa, Flávio saiu de uma escola sem somar 2 mais 2. 1 ano em casa, ele já estava em fração, né? Então, assim, a gente viu assim, que um leque se abriu para ele, porque a mente dele foi estimulada à matemática básica, né? Então, mais uma coisa que apontou o futuro, porque ele nunca daria um troco hoje na rua sem somar 2 mais 2, né? Então, assim, foi uma conquista gigantesca Flávio dominar a matemática básica, né? E assim foi. Eu estou dando um salto para chegar no doce, tá? Porque é muita história. E assim, com 14 anos de idade, ele já é muito desenvolvido, até onde pode ser desenvolvido intelectualmente, porque a gente tem que respeitar também o limite de cada um. Ele não teve um cognitivo para estar entrando em universidade, para estar fazendo cursos muito diferentes, mas ele teve um cognitivo para aprender o português e a matemática básica, tá? Então, assim, a criança cresce, né? A terapia ocupacional não vai durar para sempre. Os pais precisam de que a vida dele continue, né? E a gente sempre observando, né? E quando foi com 14 anos de idade, Flávio, nós estávamos numa viagem de família, e na casa de uma irmã entrou uma pessoa vendendo doces, né? E esse doce era alfajor. E Flávio nunca tinha comido alfajor na vida, e a gente comprou, ele comeu, ele gostou. Isso foi lá na Bahia, que eu sou da Bahia. E assim, ele guardou aquele doce e achou uma delícia e tudo. Aí, quando a gente estava voltando das férias, ele virou para mim e falou assim: mãe, eu quero trabalhar, me ensina a fazer o doce, aquele doce, né? E aí, mais uma vez, eu guardei no meu coração. Eu acho que ele mesmo está conquistando o caminho dele. Aí eu falei: tá bom, meu filho, eu vou te ensinar. E aí a gente comprou os ingredientes, R$17. R$17 foi o início de tudo, né? Ele com 14 anos, eu sentei na mesa, procuramos receitas simples, mas que ele pudesse aprender e seguir adiante. E aprimoramos, crescemos, graças a Deus, aí, nas receitas. E com R$17 a gente fez 21 doces, e era um feriado, e eu e o pai dele, a gente prometeu ele que ia levar ele na rua para vender, porque ele já queria ir na rua vender, né? Aí no dia seguinte estava chovendo, estava aquela garoa de Niterói no inverno, sabe? Aquela coisa. Aí eu olhei para o meu marido e falei: meu Deus do céu, e agora? Quando a gente promete algo para um autista, a gente precisa cumprir,
né? Para qualquer pessoa, mas para um autista, né, é papum. Aí a gente falou, meu marido falou, sabe de uma coisa? Vamos, porque a gente prometeu a ele, ele está com os doces, vamos lá na praia de Piratininga. De repente vai ter alguém lá no calçadão, que na areia não ia ter ninguém. E fomos. Fomos lá, sempre nós cremos que Deus dá a direção. E aí a gente chegou no calçadão de Piratininga, eu, meu marido, meu outro filho, Gabriel, mais novo, e Flávio. E ele não queria que a gente fosse do lado dele, não. Ele foi na frente, a gente, os 3 anjos atrás guardando, e ele a muitos passos adiante. Não deu 20 minutos, Flávio voltou com todos os doces vendidos. Então, assim, a gente vibrou muito. Foi um dia que o sol não apareceu para ninguém, mas para ele apareceu. E ali o tempo dele de profissão, de trabalho foi marcado. Nem eu sabia que ia demorar, que ia se estender tanto. Ele tinha 14 anos, né? Com 16 anos ele pagou a primeira passagem de avião dele com o próprio trabalho e foi se desenvolvendo na comunicação, foi se desenvolvendo na rua. De primeiro, a gente ia com ele, começou nas praias, nós íamos guardando ele era de menor, então a gente ia com ele, ficávamos de longe, enquanto a gente dava o caminho para ele seguir, apresentar. Eu fiz os panfletinhos com a história, para as pessoas, né, respeitarem quando eles chegassem. Treinamos ele na comunicação e assim tudo começou, né? E eu creio que assim, não tem nada que a gente faria diferente e nem muito menos a vida de Flávio, porque ele estendeu nossa casa, assim, nossas tendas, para a gente ter um coração aberto para as famílias, para as crianças hoje com diagnóstico, né? E é muito bom poder contar essa história, saber que em Niterói a marca dele está aí, né? Doce Flavinho. Começou com Doce do Bem, né? Mas aí a gente tentou registro e já tinha registro, aí a gente voltou atrás, pensamos, vamos divulgar quem ele é um Doce Flavinho. E realmente, por onde ele passa, ele é muito bem acolhido, ele realmente é um menino especial, né? Mas ele é uma bênção para a gente. Ô, Cláudia, só agradecer o seu depoimento, né? A história de vocês realmente é um exemplo, né, de que a gente, estando atento às individualidades de cada um, né, às expectativas, os movimentos de cada um, e a gente direcionando, eles vão crescendo, vão expandindo e vão sendo quem eles são, de verdade. E eu achei muito legal, porque você ia contando sua história aqui, e o Rodrigo ia só fazendo assim, concordando, e falando, é isso mesmo, você promete, você tem que cumprir, porque senão vocês perdem a nossa confiança. E assim, o quanto que é importante essa identificação também, né, de que nas diferenças também nós somos nós estamos no movimento, e que isso é importante para todo mundo, esse crescimento. O Rodrigo está aqui. Rodrigo, se quiser já ir abrindo o microfone, pode abrir aí para interagir, para a gente trocar. Então, bom dia para todas. Bom dia, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. A gente estava aqui acompanhando realmente você escrevendo, né? Interagindo aqui com a Cláudia, mãe do Flavinho, e é muito lindo. E realmente é isso, né? Autonomia, né? Como é uma coisa assim incrível a gente, de todas as maneiras, criar essa habilidade de autonomia em todos os seres, né? Em todas as crianças, na verdade, né? Eu, por exemplo, trabalho hoje em dia muito com a disciplina positiva, que é um conceito de educação onde a gente olha muito a questão do respeito mútuo, né? Da gentileza, da firmeza, do desenvolvimento da habilidade de responsabilidade, de comunicação, tudo isso que você falou aí, né, Cláudia? Responsabilidade, comunicação,
a criança e qualquer um, né, de nós, assim, não tem diferença absolutamente nenhuma, podermos estarmos nesse ambiente onde a gente possa criar essa habilidade, habilidade de autonomia, uma habilidade de autocuidado, porque isso é um autocuidado, né? Todos nós podermos aprender e termos a nossa autonomia, termos o direito de estar, né? O direito é um direito de estar, né? De ser, de estar, de pertencer, enfim, né? De existência mesmo, que eu acho que é isso que a gente vem para o mundo para existir, né? Para sermos reconhecidos, sim, para existirmos, para estarmos fazendo parte do contexto, né? E não tem absolutamente ser nenhum que esteja fora desse contexto, né? Então, é muito lindo, lindo escutar a história do Flavinho. E aí eu vou fazer questão de fazer, assim, todas as propagandas, que eu também sou de Niterói, do Flavinho, e experimentar o doce dele, porque eu já estou aqui com água na boca. Com certeza, maravilhoso, Cláudia, parabéns. Eu queria falar uma coisa aqui para a Cláudia. Bom dia, gente, eu sou a Leila. Cláudia, parabéns pela sua lida com o seu filho. É incrível, eu conheço o Flavinho, eu compro sempre os doces ali na porta do Mercado Real. Além de serem maravilhosos, ele é incrível, eu sempre converso com ele, brinco com ele, porque eu nunca consigo levar um só, ele sempre me faz levar 6, ou seja, ele é um rapaz de negócios fabuloso, e a gente percebe, eu não conhecia você, não conhecia a história dele, mas hoje eu percebo como é esse desenvolvimento, né? E como é maravilhoso a gente poder tratar em casa de todas as formas para poder ter esse resultado. Então, parabéns, porque Flavinho é incrível, isso eu já falo para ele sempre, eu tiro foto dele, eu posto, e falo para todo mundo dos docinhos que eu amo, e eu acho maravilhoso esse espaço aqui, para poder mostrar para as pessoas como é incrível e como essas crianças podem se desenvolver e virar esses garotões enormes, cheios de sucesso. Parabéns. Garotos e homens, né? Rodrigo, eu o conheci num trabalho, agora vamos, né, passar a palavra para o Rodrigo, um trabalho maravilhoso. O meu livrinho não está aqui, Aninha, o seu livro está aí. O Rodrigo, você está com o seu livro aí. Olha ele aí, ó. O meu está lá no consultório, que ele fica lá no consultório, isso. Aqui é o livro dele. Conheci o Rodrigo aqui em Niterói, quando ele veio lançar o livro dele aqui em Niterói, lá na livraria da UF, estive lá, comprei com ele o livro dele, né? Comprei lá na livraria, tenho ele autografado, e acompanho aí o Rodrigo, o trabalho dele, que é também maravilhoso. Isso aí, foi dezembro de 2015, Rodrigo, caramba! Pois é, né? Faz tempo. Isso aí. Então, Rodrigo, se apresente, fala aí um pouco da tua história, né? Não vou ficar contando aqui, a palavra é toda sua. Conta aí pra gente. Um cartunista lindo, gente. Então, bom dia, Aline. Bom dia, Cláudio, Paulo. Bom dia. Bom dia a todas. Tá, então, olha, eu tenho 40 anos, fiz 40 anos em outubro do ano passado, então também tenho muita história para contar. Vai ser difícil resumir em alguns minutos. Conta aí pra gente. Então, desde criança, desde criança, tanto eu quanto a minha família, meus amigos, pessoas ao meu redor, sabiam que eu tinha um comportamento muito diferente de todo mundo. Por exemplo, eu tenho 2 irmãs mais novas, só que mesmo assim, mesmo tendo outras pessoas em casa para interagir, eu gostava mais de fazer as atividades sozinho, tipo ficar lendo livro, ficar lendo gibi, ver desenho na TV. O videogame também, sempre preferi jogar de 1 em vez de 2.
Às vezes meus pais queriam sair comigo na praia, queriam sair comigo num parque, só que eu preferia ficar em casa vendo meus desenhos. Por causa disso aí que a Cláudia falou também sobre o Flávio. A gente tem essa necessidade de seguir uma sequência naquilo que faz. Eu, por exemplo, quando eu começava a ver um desenho que eu gostava, começava a ver algum desenho na TV, eu queria ver todos os episódios daquele desenho. Eu vi o episódio 1, não, eu também tinha que ver o episódio 2, 3, 4, 5, né? Uhum. Quando eu fazia coleção de gibi também, né? Eu, por exemplo, tenho bastante história, bastante gibi, bastante livro de quadrinhos aqui. Você se posicionou bem, né, Rodrigo, para mostrar para gente aí o livro. É isso, eu tinha que ter, sei lá, eu comprava o número 1 lá do gibi, eu tinha que também comprar o 2, 3, 4, 5. Foi na escola, e na vida escolar sempre foi bem difícil, porque eu deixava muito evidente que eu não estava prestando atenção nas aulas. Às vezes eu ficava desenhando ou lendo algum livro que não tinha nada a ver com a matéria, trazia uma revista de casa, ficava lendo a revista. Daí meus pais sempre eram chamados para conversar com a direção, com a coordenação. Eu sofri bastante bullying também, né? Inclusive por parte de alguns professores. Uhum. É uma questão que nem todo mundo leva à tona, né? Às vezes o professor também faz bullying com o aluno. A escola está aprendendo a lidar com as diferenças, né? Assim, não são todos os professores, só para dizer que eu não estou generalizando, explicar que eu não estou generalizando. Sim, sim. Compreendo. Mas a gente está aprendendo a lidar com as diferenças, e hoje é importante porque nenhuma criança é igual a outra, né? E só que o ensino ele é feito para que todo mundo aprenda da mesma forma. E não é assim que funciona, né? A gente tem que estar atento às diferenças para poder ir estimulando todas as crianças, né? Com certeza. Como disse a Cláudia sobre o Flavinho, que tem diferença entre o aluno que realmente não quer estudar e o aluno que tem a dificuldade de aprendizagem. O aluno que consegue aprender, só consegue aprender se for do jeito dele. Até o que o Paulo Freire sempre disse, né? A gente tem que ensinar o aluno do jeito que ele aprende. Tem algumas pessoas aí que são contrárias ao homeschooling, né? Ainda mais com essa situação aí da pandemia, que as aulas presenciais estão suspensas em muitas localidades. Uhum. Mas, como provou aí a Cláudia, né? Homeschooling dá certo para alguns alunos. Mas voltando aqui à minha história, então tive bastante, apesar das dificuldades, consegui me formar no colégio. Aí quando eu fui fazer faculdade, eu entrei num curso de artes plásticas. Que eu sempre tive essa relação próxima com o desenho, desde criança. Como eu sempre tive dificuldade de interagir com as pessoas, de socializar, meu refúgio, a minha zona de conforto, meu porto seguro, era o mundo dos desenhos. Daí quando eu vi o desenho na TV, peraí, eu acho que eu até tenho alguma coisa aqui para apresentar. Compartilhar aqui a tela. Opa, mostra para a gente. Host Disable Participants Share Screen Sharing. Tá desabilitado o compartilhamento de tela. Então deixa. Poxa, que pena. Quem quer ver alguma coisa tá no meu site também, nas minhas redes sociais. Quem está como anfitrião, coloca ele como host ou autoriza que consegue compartilhar a tela. Ótimo. Então, como é que eu faço isso aqui? Deixa eu... Clica no nome dele. Tá, vai em participantes, clica no nome dele. Agora deu. Não, foi a minha, Rodrigo. Isso, Olha só, eu sou
Vou no nome dele e coloco no more. Peraí, aí aqui... Coloca ele como host. Host, make host. Ok, yes. Isso. Agora ele consegue compartilhar. Gratidão, Lilian. Que maravilha. Vivendo e aprendendo. Tá. Aqui, por exemplo, né? Eu li o gibi da Turma da Mônica. Eu li um gibi da Mônica, eu desenhava a Turma da Mônica no papel. Eu vi o desenho de Scooby-Doo na TV, eu desenhava o Scooby-Doo no papel depois, quando eu era criança. Que maravilha. São o que as crianças já apontam, né? Desde a infância. Então, Flávio já não teve nenhuma destreza em desenho, porque quem é pai de autista, né, mãe, a gente tenta de tudo, né? A gente tenta a música, ele não teve destreza para música, violão, piano, desenho, ele entrou no curso de desenho, então ele não apontou para nada disso, né? Apontou para a cozinha, né, para o movimento de criação na comida. Já o Rodrigo, desde criança, já apontava. É isso que os pais têm que estar observando desde cedo, né, para os filhos. Porque eu recebo assim, pedidos de ajuda, eu nem tenho como relatar aqui, porque eu até iria deixar muitos de fora. Então, toda semana são pais querendo falar comigo como eu consegui. E não tem uma receita mágica, né? Eu creio que tem direção de Deus acima de tudo, mas um olhar observador dos pais em primeiro lugar. Os profissionais nos dão suporte, mas a família que está lá cotidianamente convivendo com aquela criança, como o caso do Rodrigo, que é linda a história dele, eu estou conhecendo agora. Então, ele já apontava desde criança a aptidão dele, né? Então, olha como nenhum autista é igual ao outro, né? Todos têm uma particularidade. E ele está de parabéns. Coisa mais linda esses desenhos dele, ainda quando criança, né? Imagine agora. Uhum. Rodrigo, mostra um pouquinho, tu tem como compartilhar a tua tela? Você tem alguma coisa no teu computador do teu livro? Aí ela vê, inclusive. Elô, meu amor, você pode fechar o seu áudio? Estou tentando, desculpa, que entre agora eu não estou conseguindo. Eu também não estou vendo aqui como. Mas agora foi. Pode falar, Rodrigo, desculpa. Tá só dando um salto aí para o livro. Então, eu sempre tive bastante dificuldade para conseguir... eu consegui me formar na escola, consegui me formar na faculdade, consegui arrumar alguns empregos de carteira assinada, inclusive nessa área de criação, nessa área de ilustração, em agências de propaganda e colégio, para desenvolver material didático. Só que, apesar de eu ter esse talento com desenho, eu tive muita dificuldade para me relacionar com os colegas de trabalho, com os chefes, com os clientes. Acabei pedindo demissão da maioria desses empregos e foi a partir daí que eu passei a trabalhar em casa. Então, aí eu conheci outros desenhistas que trabalham em casa e aprendi com eles como que é rotina de trabalho do desenhista, a formalização do negócio. Também fui em Sebrae, né? Além de desenho, empreendedorismo, ter um negócio próprio também se tornou um hiperfoco meu, um interesse principal. Aí, em 2010 eu comecei a trabalhar como caricaturista independente. Vou até compartilhar aqui que eu tenho uma apresentação mais simples. Só um pouquinho. E, Cláudia, assim, enquanto o Rodrigo procura, assim, um comentário, né, que isso, na verdade, é em relação a todas as famílias, né?
Eu acho que esse olhar respeitoso e esse olhar atento, né, com nós pais, com qualquer criança, né, o quanto isso é importante de estarmos dando espaço para a criança poder mostrar sua potência, porque a gente também, né, todos nós colocamos os filhos em fazer música, então não serve para música, para desenho, para judô, para balé, para isso, e a gente ter esse respeito, né, deles poderem realmente trazerem a potência deles, né, de não ter essa imposição, né. Aí o Rodrigo está mostrando. Gente, Rodrigo, vou querer um desenho da Doce Flavinho, hein? Uhum. Legal. E é muito importante também no que ele falou, uma das coisas, quando a gente tem filho especial, a sociedade precisa crescer. Então, se a gente esconde nossos filhos, se a gente coloca no casulo, a gente impede o outro de crescer, né? Ainda que seu filho seja um autista grave, né? A gente tem pais aqui que nunca vai ter esse retorno de seus filhos autistas. Pelo contrário, vai ser uma doação para a vida toda. Aí que entra o meu lado divino, né? Que eu creio que a gente tem uma relação com esses filhos de pura doação, né? E em algum momento isso vai fazer sentido lá adiante. Então, assim, a sociedade precisa crescer no estar com essas crianças, né? Então, a gente nunca deve esconder. Na realidade, o homeschool para Flávio não foi um esconderijo, foi uma técnica, algo que nos identificou para que ele não ficasse limitado na questão intelectual, mas nós sempre desenvolvemos em Flávio a questão do estar junto, do estar em sociedade, né? Então, isso é muito importante com a questão dos filhos autistas, né? Eu queria só corrigir, porque esse nome aí é do meu marido, tá, gente? Alair Soares. Até comentei aí, te chamei de Alair, né? Porque é o nome que está na tela. Jesus. Então, desculpa, Porque Cláudia. eu tô no computador dele e eu sou igual a Aline, eu não sei mudar essas coisas assim rapidinho. E ele já saiu para trabalhar. Fala aí, Rodrigo, então. Eu adorei. Então, eu pesquisei aqui, né? Pô, que tipo de desenho que eu consigo fazer em menos tempo e cobrar um preço melhor. Daí o resultado da pesquisa apontou para a caricatura, que era o tipo de trabalho mais procurado pelos clientes, e o que me levava menos tempo para orçar e para passar o preço e para produzir. Se alguém está com o áudio ligado, se puder desligar. Obrigado. Eu comecei a trabalhar, eu fazia várias coisas quando eu comecei a trabalhar por conta própria, né? Até com desenho animado já trabalhei, com logotipo. Só que isso aí eram coisas que me consumiam muito, que a gente sempre pedia para mudar alguma coisa, porque não estava do jeito que ele queria. Outra coisa nem todo mundo entende, né? Tem uma diferença entre desenhar por prazer, no tempo livre, e desenhar por profissão. Você saber desenhar, gostar de desenhar para você mesmo, e desenhar para um cliente, desenhar num emprego. Pera. Tem alguma coisa aqui. Apareceu um risco aqui que eu não sei de onde veio. Parar aqui de compartilhar. Eu vou voltar aqui. O livro está esgotado na Amazon. Eu estou lendo aqui o comentário. Que é isso, que você criar você pegar o teu papel, o teu lápis, fazer tipo um desenho de um Ben 10, um desenho do Naruto, que você quer, no teu tempo, no teu traço, é uma coisa. Quando você trabalha para uma agência, trabalha para um cliente, tem que fazer o desenho do jeito que ele quer, no tempo que ele te dá.
Só que eu só conseguia trabalhar do meu jeito e no meu tempo. E foi a partir daí também que, fazendo esse trabalho, eu conheci a primeira pessoa que suspeitou de síndrome de Asperger em mim. Era uma fonoaudióloga de autistas. Pronto, aqui já deu, vou compartilhar de novo. Então, em 2008, entrei num grupo de profissionais de Florianópolis para fazer networking com as pessoas de diversos setores, que são algumas pessoas importantes com quem eu fiz contato. A Catarina e a Patrícia Nobre, essas duas últimas aqui, também são parceiros de trabalho da Andréia. Trabalho lá no espaço terapêutico dela, né, aqui em Floripa, na Uabaré. Inclusive, a Catarina também é uma das donas do espaço. Elas que me apresentaram a Andréia, me falaram que ela tinha a ONG Autonomia, que fazia oficinas com crianças autistas. Que eu descobri só outra coisa assim, sobre a minha vida, que desde criança eu ia para psicólogo, para psiquiatra, para analista, só que nenhum deles falou que eu era autista. Eles só falaram que achavam que era só uma personalidade diferente. Era só um jeitão, né? O Rodrigo não tem nada, ele só é muito tímido, só é muito inteligente. Superdotação foi um outro diagnóstico errôneo que eu tive. Como disse a Cláudia, como o autismo não é uma coisa que você bate o olho e já vê, aquela pessoa tem alguma diferença. É o que interfere só na parte do comportamento, é mais difícil de identificar, de reconhecer. Isso me ajudou a compreender a minha forma de funcionar. Diagnóstico precoce podia ter auxiliado a reduzir minhas dificuldades nos antigos empregos, e obrigado os meus empregadores a providenciarem adaptações à minha rotina e ao ambiente de trabalho. Como eu falei, eu consegui arrumar emprego, só que nenhum empregador falou, Rodrigo... Nenhum dos empregadores pensou, o Rodrigo funciona de uma forma diferente, ele produz de uma forma diferente. Então, talvez o ambiente de trabalho dele, o equipamento que ele usa, o horário de atendimento dele, né, o meio de comunicação com ele tem que ser diferente também. Tem gente que acha que autismo não é deficiência, mas é uma condição que necessita de apoio e suporte físico, em alguns casos. E aí eu conhecendo a Andréia, eu comecei a fazer as caricaturas, aqui é a ONG dela, a ONG Autonomia. Ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela também. Ela iniciou esse projeto Artistas Autistas. Ela levava os autistas com algum talento artístico para se apresentar em bares e restaurantes. Que alguns dos apoiadores das oficinas da ONG Autonomia aqui em Floripa são restaurantes, são bares, são cafés. A Outback, que era um dos parceiros, né? Que o outro autista do projeto, o Milton, no caso, o talento dele é com música. Ele arrumou o primeiro emprego de carteira assinada dele depois dos 40 anos, na cozinha do restaurante. Cláudio, também outro autista que trabalha com cozinha. E o livro aí surgiu de uma conversa da André com um gestor de projetos, o Ulisses Souza. Quando ela estava lá fazendo um trabalho com a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Floripa, Santa Catarina. Eu sempre lembro isso. Câmara é dos Vereadores, é da cidade, Assembleia Legislativa é do Estado.
Mas acho que ela estava na Câmara, na verdade. Tá, só um pouquinho. Eu tô abrindo aqui o chat em separado. Daí tivemos algumas reuniões para definir um projeto. Não, foi até um dos vereadores estava falando com o André, que falou que ele tinha acompanhado esse trabalho com as oficinas, com os eventos. Ele falou, pô, André, abriu esse edital aí desde incentivo cultural da Prefeitura de Florianópolis. Quem sabe tu pega o Rodrigo, sabe desenhar e faz um livro com ele. Foi aí que surgiu a ideia do Humor Azul. Juntar o autismo com um desenho. Que o mais difícil para mim não foi fazer o desenho do Zé Azul, foi criar as histórias, os roteiros. Daí o livro foi lançado em dezembro de 2015 e acabou fazendo um sucesso muito maior do que a gente esperava. Acabou chamando a atenção de muita gente importante. Por exemplo, aqui a Carmen Zanotto, que atualmente é secretária da Saúde aqui em Santa Catarina. No final de 2016, participamos de uma audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília. Inclusive, ela está sendo uma das apoiadoras. Ela foi uma das pessoas que deram alavancaram o projeto do filme que está em andamento. Aqui, a Câmara dos Vereadores de Floripa. Estava falando da Câmara aqui, eu, meus pais, a Andréia, o Milton, que é a ex-proprietária do Outback, a Juliana. Daí eu apareci na Fátima e fiz uma palestra no TEDx. Fiz algumas palestras em colégios, né? O livro está sendo usado como material didático para ensinar inclusão social em algumas escolas. Inclusive até com a pandemia, com a suspensão das aulas presenciais, a venda dos livros despencou bastante, né? Então, estamos torcendo aí rezando aí para essa pandemia acabar logo, para todo mundo ser vacinado. Daí, só que para a gente vender o livro, né? O livro foi feito como um projeto cultural, só que para a gente poder vender ele, a gente precisou abrir uma editora, ter um CNPJ. Se alguma livraria, se alguma secretaria de educação quisesse comprar o livro, a gente precisava ter a empresa para poder passar as notas. Foi aí que tivemos que abrir a editora Tramonteiro. Tramonte com Monteiro. Também tem a versão em inglês do livro, que está em formato digital. O projeto do filme, que está sendo feito por uma empresa daqui de Floripa, um estúdio que já também trabalha com Maurício de Souza e com a Hello Kitty. Só que o filme não vai ser um desenho animado sobre a turma do Zé Azul. Vai ser um documentário falando sobre o processo de criação do livro. Falar mais da minha história de vida também, né? Como foi por causa das minhas condições, por causa da minha condição, por causa desse meu jeito de funcionar, a produção teve alguns episódios interessantes também. No momento eu estou trabalhando com os desenhos, com as caricaturas, mas eu também estou disponível para outros empregos, né? Para o home office. Que o livro era as palestras, os livros, eram minha renda principal. Sim, ano passado, então, além da venda do livro, das palestras, estou em busca de outras coisas também. Inclusive, ano passado, eu fui convidado para participar de uma campanha para vereador aqui em Florianópolis, pelo PDT. Como o partido também trabalha bastante com essa causa da inclusão social, do apoio à pessoa com deficiência, eles deram bastante suporte na minha campanha.
Eu fiz só uns 300 votos aqui em Floripa, né? Os candidatos que foram eleitos tiveram 1.000, 2.000, mas pô, foi uma experiência que acrescentou bastante. Então, o que eu posso falar? Os maiores aprendizados da minha vida. Primeiro é conheça a si mesmo. Só quando a gente sabe, conhece a forma como a gente funciona, que a gente sabe para o que a gente sabe fazer bem. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade para falar, para conversar com os outros. Vai ser difícil ela trabalhar como vendedor. Como foi o caso aí do Flavinho, né? E teve esse treinamento de vendas com a mãe dele, com a família, né? Por isso que ele aprendeu a vender. Teve uma pessoa para auxiliar ele na parte de vendas. Fazer ele fazer o alfajor, né? Ele sabe fazer só. Às vezes ele até faz sozinho, né, Cláudio? E tem isso também, a gente não pode fazer tudo sozinho. A gente pode ter mais liberdade quando trabalha de forma independente, mas a gente pode ter mais autonomia, mais liberdade de escolha, mas trabalhar sozinho exige que a gente saiba de tudo um pouco. E nem todo mundo sabe de tudo um pouco. No caso de autista, a gente tem um hiperfoco, a gente gosta de ficar o tempo todo falando do mesmo assunto, né? Então, cuidar de outros assuntos diferentes é mais difícil. Por isso também que tem Por isso também que a Andréa trabalha comigo, porque ela cuida dessa parte burocrática, administrativa, de conversar com os clientes, com os investidores. E é isso, né? A gente tem que saber valorizar as pessoas. Até uma coisa que eu sempre comento, né? Eu fiz o livro, eu mostrei que sei desenhar, eu arrumei um monte de... A maioria das pessoas estão... A frase que eu mais ouvi das pessoas foi, pô, eu sou teu fã. Mas eu não quero ter só fã. Pô, também quero ter amigos, também quero namorar, quero casar. Tem mesmo as necessidades sociais de qualquer pessoa. Eu só nem sempre consigo expressar essas necessidades de uma forma que elas convencem elas. Para conseguir agregar as pessoas, atrair as pessoas, não adianta só ter o interesse. Tem que ter um pouco de persuasão, né? Um pouco de empatia. Fazer as pessoas virem até você. É isso, elas não querem só um produto, um serviço, querem uma história para contar. Acho que é por isso que o livro fez tanto sucesso. Por isso que o Humor Azul fez tanto sucesso também. Foi por isso que o livro fez tanto sucesso, porque muita gente, muita mãe de autista, muita professora, muitos autistas leram os livros e se identificaram com as histórias. Teve bastante gente que leu o livro e falou, bastante criança autista que leu o livro e falou com os pais. Pô, isso aí também aconteceu comigo, né? E, por exemplo, Zé Azul explicando por que ele só usa croque, por que ele só usa sapato com furo. Porque ele só usa calçado sem cadarço. Porque o calçado sem cadarço aperta muito o pé dele. É isso, né? A representatividade, a identificação que são importantes. Como disse ali, como disse a Ana Paula também, pô, mesmo na diferença. Mesmo os autistas sendo parecidos, cada um é diferente do outro. Então é isso, muito obrigado. Gratidão. Gratidão a você, Rodrigo. Incrível, lindo, lindo, muito, muito bom. A salva de palmas. A Lilian, ela colocou aqui no chat que ela gostaria de comentar alguma coisa ali. Você está disponível? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom, meu nome é Lilian, eu não sou mãe de autista, apesar da minha filha mais nova ter um leve diagnóstico, mas... Enfim, independente disso, fui educadora e faço trabalhos, né, com
ferramentas de expansão da consciência com bastante pessoas com autismo, né? E muito legal essa história aí, tanto do Rodrigo como da Cláudia. Cláudia, eu chamei de Alair, desculpa, era o nome que estava aparecendo lá. Também confundiu. Agora entendi. Né? E gostaria de partilhar um pouquinho a experiência minha com vocês também. Muito interessante perceber que vocês não deixaram em nenhum momento de serem vocês, né? Conheça a si mesmo aí, que nem o Rodrigo colocou agora aí no final. Eu não conheço o seu livro ainda, quero conhecer agora. Gostei muito de saber a respeito disso. E é bem interessante perceber quando a gente permite eles serem e não olha para a situação de eles, não, na verdade, não serem, estar autistas, porque eles são seres infinitos como qualquer outro ser, né? Com suas características, mas eles apenas estão autistas nessa realidade, eles não são. A Cláudia até frisou isso quando ela falava assim, a gente nunca disse para ele que ele é autista, né, também. Mas trazer essa realidade ao seu favor, como o Rodrigo falava aí no começo, que se ele tivesse tido o diagnóstico antes, claro, isso não mudaria o jeito dele ser, mas mudaria as possibilidades que ele teria de se relacionar nessa sociedade, né? Então, assim, é bem interessante perceber que isso pode chegar a muito mais pessoas quando a gente permite que eles sejam eles, e não podem, né, a criatividade, igual quando o Rodrigo comentava, eu gostava bastante de desenhar, e a Cláudia falava assim, eu não percebia essas características, né, no Flavinho, mas ele tinha características manuais, né, que hoje a encanta aí com seus doces, né? Até, Cláudia, depois gostaria de, se você puder passar seu contato, de conversar e fazer uma parceria aí, enfim, por um outro assunto. Também o Rodrigo, depois quero pegar o contato dos dois. E perceber, assim, o quanto também essas ferramentas, né, essas possibilidades, quando eles têm acesso daí, a partir desse diagnóstico que eles conseguem mais precocemente, de possibilitar uma melhor facilidade na vida deles, nessa sociedade, o quanto a gente tem a ganhar com isso, na verdade, com eles, né? Olha um talento aí do Rodrigo, mas também olhar com esse olhar, né? Como ele diz, por isso que encanta tantas pessoas, de que eles querem viver como qualquer outro ser aqui, né? Isso é o que eu mais, quando eu atendo mais crianças, né, autistas, mas é o que eu percebo muito que eles trazem, né? Então, eles querem ter a namoradinha, eles querem, né, ter essa oportunidade de trabalhar, mas daí com essa possibilidade, né? Sabendo, olha, eu vou até aqui. Então, se a gente permitir a pessoa... E aí, não só essa questão de permitir, mas ir além, né? Não só com os autistas, isso é com todo mundo, né? Se a gente permite a pessoa ser quem ela é e recebe a contribuição que ela pode dar para nós, isso criaria um mundo muito mais gigantesco, né? É verdade, Rodrigo, a gente não quer só comida. Né? E se o propósito da vida for se divertir ao extremo, né? E o que é diversão para eles? É sempre o que eu pergunto, né? Quando eu atendo, o que é divertido para você, né? Quando eu atendo muitos autistas, eu faço essa pergunta: o que é divertido para você? E eles comentam, alguns comentam: é divertido eu brincar com meus amigos no parque. E aí eu percebo... Eu vi ele. Eu vi o cachorro que é ali.
Opa, foi mal da volta aí. Então, a gente percebe assim, que eles sentem essa falta de, entre aspas, permissão, né, de que as pessoas que estão em torno dele não olhem para ele, mas sim, sejam espaço de possibilidades para eles, para que eles possam ser eles mesmos. É um pouquinho dessa contribuição aí que eu gostaria de dar, e gratidão. Amei ouvir vocês, né? E gostaria muito também de... aí depois a gente troca uma ideia, uma parceria. Gratidão, Lívia. Nina, eu gostaria de saber se você poderia fechar seu áudio. Nina. Eu não consigo, tem alguma questão dela que eu não estou conseguindo fechar o áudio dela. Rodrigo, vai em participantes, clica no nome da Aline e coloca ela como anfitriã de novo, daí ela consegue fazer esses controles. Não, porque, então tá, quando eu passei para eles, ficou com ele, tá. Isso, olha lá, ele já fez. Gratidão, Rodrigo. Tá para você de novo, Aline. Tá jóia. Então, vamos ver aqui, vamos voltar aqui. Voltou? Não. Bom, agora minha tela aqui ficou diferente, mas vamos seguir. Seguir mais um pouquinho. Então, alguém mais gostaria de... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Gostaria de abrir o microfone, falar mais alguma coisa. Eu vejo que a Andreia está aí. Oi, Aline. Oi. Aline, eu gostaria de falar. Vamos lá, Elô, dá uma palavrinha aí. Oi, meus amores, cheguei tarde. Rodrigo, meu querido, eu te conheci na Fátima Bernardes, não sei se você vai lembrar, porque, claro, você tem contato, você hoje em dia é muito conhecido. Eu queria falar uma coisa, Eloá. Tu apareceu lá na minha foto com a Débora Seco. Foi com a Débora Seco, que chique, né? E a Andréia também. Gente, vocês são os amores, eu adorei conhecer vocês. Tenho o meu livrinho aqui. Trouxe uma para Ana Paula, não trouxe, Ana? Eu acho que eu dei para você. Olha que chique que eu tenho aqui, gente. É muito orgulho, sabe? Foi muito bom conhecer vocês. A Andréia também é uma capacidade, uma pessoa linda, maravilhosa, com muitas ideias na cabeça. Eu acho que ela é um workaholic, não sei. Eu fiquei muito feliz em ouvir a história dela. A história dela também é muito legal, né, Rodrigo? E foi muito interessante ver toda a trajetória do Rodrigo, saber as dificuldades e o que ele enfrenta na comunicação, o que ele está aí falando. Eu tenho dificuldade na comunicação também, Rodrigo. Eu estou falando aqui com vocês, estou tremendo, porque eu sei da minha dificuldade, às vezes as palavras não vêm da maneira correta. Então, e eu acho que o que você faz é enfrentar os desafios, e cada vez que você enfrenta um desafio deve ser uma vitória para você. E eu fico tão feliz em vê-lo falando, em vê-lo nessa seu desenvolvimento. E eu sou mãe de autista e eu miro em você. Eu gostaria que meu filho tivesse, claro, cada um tem um degrau, né? Mas nessa luta também, nessa conquista que você está. Então, eu vejo em minha experiência com o Luan que o respeito e você tentando olhar eles como um ser humano, tentando entender quais são as habilidades, quais são os canais de aprendizagem, quais os interesses, não é, Rodrigo? Porque antigamente era muito difícil, a gente não ouvia isso. E quando vocês começaram a dar voz, né? Porque eu também comecei a pesquisar outros autistas. Aqui no Brasil eu ainda não conhecia ninguém na época, mas nos Estados Unidos já tinham alguns autistas se comunicando, falando pela internet, né? E aí foi que eu fui começando a respeitar o Luan
e a vê-lo como, olha, peraí, ele é um ser humano, ele tem ideias, ele tem gostos, e eu não tenho que colocar o que as pessoas acham que ele tem que ser, né? Ou que ele tem que querer. Então, a partir do momento que eu comecei a respeitá-lo, as coisas começaram a acontecer de uma forma muito agradável. E ele hoje, com a Aline, eu tenho terapeutas profissionais que o respeitam e ele ama de paixão, que é a Aline, a Inês lá na ecoterapia, a Ana Paula também, que já é terapeuta dele há muito tempo, a Priscila. Todos são pessoas que o respeitam plenamente, entendeu, Rodrigo? Então, obrigado pelo seu trabalho, obrigado por dar voz aos autistas, porque eles precisam muito. E, olha, um beijo no seu coração, na Andréia também, todos vocês, tá bom? Valeu, obrigada. Consegui, viu, Rodrigo? Ó, que linda! Amei seu depoimento. E é muito gratificante ver isso, né? Esse entendimento de que cada um é um, cada um tem seu movimento, tem suas habilidades. E o Luan tem uma habilidade maravilhosa, que é o da música, né? E ele toca o piano dele, que é uma beleza, que é lindo de ouvir, muito gostoso. Gosta de dançar também, gosta dos movimentos, é uma delícia. Nossa, muito bom, muito gostoso, muito gratificante conhecer o Luan desde pequeno. E hoje ele está aí um homão também, nós estamos falando desses homens, né, que estão aí. 19 anos. 19 anos agora. O Flavinho está com 21, meu filho também tem 18, então eles crescendo, né, se tornando homens. Eu acho que eu conheci o Flavinho na casa da Maria. Você é parente da Maria? Eu acho que eu conheci você também. Ah, que bom. Lindo o trabalho dele também. É, muito bom. A Luísa falou que queria falar aí também. Abre o microfone, Luísa. A Luísa ainda está aí? Tá. Oi, tudo bem? Olá, Luísa, tudo bem? Oi, Luísa de Manaus, tá? Eu trabalho também com autista em escolas que são consideradas especiais aqui em Manaus, com barras, tá? Esse ano as escolas só vão abrir em maio, então, a partir de maio, recomeçarei meu trabalho. Só para dizer para o Rodrigo que seu livro está esgotado na Amazon Books. Parabéns. E as pessoas só conseguem encontrar usado na estante virtual. Então, passei em uma lista de outros livros sobre autistas, né? Estamos todos autistas, para a Ana Papola. Espero que ela passe para vocês. Seria interessante até, né? A gente garimpar vários livros, várias experiências que estão aqui fabulosas, né? E eu nunca tive, eu estou um pouquinho autista, né? E aos 65 anos, ano passado, me descobri, né, com autistas no curso de Fundamento Global, ano passado, em São Paulo.